E aí, você deixou chegar o dia da prova, ainda não sabe qual desses símbolos você vai usar? Vamos para cá, tá? Se você quer aprender, nesse vídeo eu vou te mostrar como não ter mais dúvidas se você usa pertence, não pertence, está contido ou não está contido. A dica é bem simples. Quando a gente estiver se referindo a um elemento e a um conjunto, a gente vai usar um desses dois símbolos. Quando eu estiver me referindo a dois conjuntos, eu vou utilizar um desses dois símbolos de baixo. Então, entende dessa forma. Quando a gente se refere a dois conjuntos, quando a gente está relacionando um conjunto com outro conjunto, a gente relaciona utilizando esses símbolos, porque eles querem dizer é subconjunto ou não é subconjunto. Quando o objetivo é relacionar um elemento com um conjunto, aí você vai dizer que é elemento ou não é elemento, tá certo? Então, a dúvida tem que acabar aqui. É subconjunto, não é subconjunto, é elemento, não é elemento. Às vezes a gente precisa relacionar um elemento com outro elemento. É raro, mas se você precisar, a relação que você usa é essa daqui, tá bom? Mas a gente não vai falar disso nesse vídeo aqui. Bom, vamos para cá. Eu deixei esse exercício aqui bem simples, bem legal, mas um exercício um tantinho monstro para a gente tirar a dúvida de ver se a gente usa pertence, não pertence, está contido ou não está contido. Então vem cá comigo, olha só. Vamos dar uma olhada em cada um desses itens e eu tenho certeza aí que quando você der uma olhada em 5 itens, você já vai entender bem do que eu estou falando. Nesses primeiros 4 aqui, a gente vai relacionar conjunto com conjunto. Tá óbvio aqui. Então, o conjunto D e o conjunto A. Se eu estou relacionando conjunto com conjunto, eu não posso dizer que pertence. Eu tenho que usar um desses dois símbolos aqui, ó, ou esse, porque é uma relação entre conjuntos. Quando eu estiver relacionando elemento com conjunto, aí eu vou usar um desses outros dois, ou o símbolo que diz que é elemento, ou o símbolo que diz que não é elemento. Então vem cá comigo. Conjunto D relacionado com conjunto A. O conjunto D, todos os elementos dele estão no conjunto A? Aí a gente vai dar uma olhada e perceber, ó. O 2 está no conjunto A. Esse elemento, porque isso daqui é um elemento, 4, 5, está no conjunto A. E o 10 está no conjunto A. Você nota? Todos os elementos de D estão em A. Então, D é um subconjunto de A, porque D é subconjunto de A quando todos os elementos de D estão em A. O conjunto C é subconjunto de A? Vamos dar uma olhada. O conjunto C, observa ali, ele tem o 2, está no A. Ele tem o 3, está no A. Ele tem o 5, não tem um 5 no A. Lembra que o A tem esse elemento, ó, 4, 5. Isso daqui é um elemento de A, mas o A não tem esse 5. Então, você já nota aí que o C não é subconjunto de A. Por quê? Tem elemento que está em C, mas que não está em A. Tá bom? Esse 5, por exemplo. O 5 que está lá no A, eu já te mostrei. É esse 5 que está formando um elemento aqui, nesse parzinho que eu estou apagando, com 4 ou 5. Então, não é a mesma coisa. Vamos adiante. O conjunto E e o conjunto A. Observa o conjunto E. Ó, ele tem A, B, E e H. Na verdade, é o conjunto E e o conjunto B. Todos os elementos de A estão em E? Ou melhor, todos os elementos de A estão em B? O A está. Certo? O E está. O H está. Mas o conjunto B não tem esse elemento aqui. Porque no conjunto B, o elemento que você vê é esse. Isso daqui não é B, tá bom? Então, o conjunto E não tem esse elemento B. Ou melhor, o conjunto B não tem esse elemento B.
Então, nem todos os elementos de E estão em B. Nesse caso, eu digo que E não é subconjunto de B. E vamos analisar o F. Da mesma forma, acredito que você já entendeu isso. Ó. O F é subconjunto de B? E você vai ver de boa que sim, né? Porque ó, o A é elemento de B, não é assim? O BC, olha o BC aqui, ó. O BC é um elemento de F e é um elemento de B. E por último, o E, esse Ezinho soltinho, é um elemento de B. Então, todos os elementos de F estão em B. Então, nesse caso, F é subconjunto de B. Bom, beleza. O que a gente vai fazer na sequência? Observar se esses elementos que a gente tem aqui agora, se cada coisinha dessa que a gente tem aqui é um conjunto ou é um elemento. Aqui a coisa fica um pouquinho mais difícil, porque a gente vai ter que identificar se o carinha que a gente está olhando é um conjunto ou é um elemento. Não é difícil, tá? Observa o seguinte, ó. 2, 3, 5. A gente está falando do conjunto C. 2, 3, 5. Do jeitinho que está aqui, porque precisa ser exatamente desse jeitinho. 2, 3, 5. É um elemento de C? Não é, porque eu não tenho esse 2, 3, 5 desse jeitinho aqui, ó. Porque precisa estar desse jeitinho. Por exemplo, ó, 4, 5. Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui é um elemento de A. Tá vendo esse mesmo 4, 5 aqui, ó? Esse 4, 5 é um elemento de D. Tudo bem? Agora, esse 2, 3, 5 que você vê aqui não é um elemento de C. 2, 3, 5 não é um elemento de C. Para ele ser elemento de C, eu precisaria ter isso daqui, ó. 2, 3, 5 guardadinho aqui. Bom, isso não acontece. Então, 2, 3, 5 não é elemento de C. Então, já sei que ele não é elemento. Mas, nesse caso, como ele está entre chaves, pode ser que ele seja um subconjunto. Então, se ele for um subconjunto, o que é que eu vou precisar analisar? Se o 2 é um elemento de C, se o 3 é um elemento de C e se o 5 é um elemento de C. Você já verificou que tanto o 2 como o 3 como o 5 são elementos de C, não é verdade? Então, esse 2, 3, 5, do jeito que a gente tem aqui, ó, é um subconjunto do conjunto C, tá bom? Então, nesse caso, ele é subconjunto, ele não é elemento. Olha que legal, ó. Já vou direto aqui comentar uma letra que vai fazer você entender numa boa isso aqui que eu estou falando. Olha quando a gente olha para o BC, tá vendo esse BC aqui, ó, na letra H? BC. Esse BC em relação ao conjunto B. Tá vendo que esse BC, do jeito que eu estou mostrando aqui, ó, BC, é um elemento do conjunto B? Então, esse BC não é um subconjunto de B. Ele é um elemento de B. Então, nesse caso, BC é elemento. Então, eu digo que ele pertence. BC é elemento de B. A dúvida não vai existir num caso como na letra F, por exemplo. Por que não vai existir? Porque esse 4 aqui, ele não está representado como conjunto. Esse 4 aqui soltinho, ele tem que ser um elemento, tá bom? Ele só daria dúvida se ele tivesse assim, ó. Porque aí eu ia ficar em dúvida, será que isso daqui é conjunto ou será que isso daqui é um elemento? Nesse caso, como o 4 está solto ou como o B aqui embaixo está solto, eu já tenho certeza que eles são elementos. Basta ver se ele é elemento do conjunto que está dito aqui. Por exemplo, o 4, do jeito que está aqui, é um elemento de A? Aí você olha, ó, o 4 que parece estar em A é esse que forma um elemento aqui, porque isso daqui é um elemento. Então, esse 4 soltinho, sozinho, não é elemento de A. Tá bom? Então, esse 4 não é elemento de A. Esse B, tá vendo esse B aqui, ó? Em relação ao conjunto F. Olha o conjunto F aqui. O B que está no conjunto F forma um elemento com esse C. Tá vendo? Ou seja, no conjunto F, eu não tenho um elemento B assim. O elemento que eu tenho no conjunto F, que parece ser B,
é esse daqui que eu destaquei, tá bom? É esse BC aqui. Então, esse B não é elemento do conjunto F. Tudo bem? Bom, vamos para frente. A gente disse que não é elemento. Vamos fazer as duas últimas, porque aí são simples. Esse ABH, observa. ABH em relação ao conjunto E. Nosso conjunto E está aqui. E você perceba que não tem um elemento ABH aqui. Um elemento eu estou falando. Tá? Não tem esse elemento ABH aqui no conjunto E. Mas, apesar de eu não ter o elemento ABH, eu tenho o elemento A, o elemento B e o elemento H. O que é que isso significa, então? Que isso daqui não é elemento, é um subconjunto. Porque o elemento A, o elemento B e o elemento H estão em E. Então, nesse caso, é subconjunto, tá bom? Por último, ABE. Observa aqui ABE em relação ao conjunto B. Você já está vendo lá em cima que ABE, tá vendo? ABE não é elemento de B. Tá certo? Por que não é elemento? Porque esse elemento ABE nem existe aqui. Tudo bem? Então, se esse elemento ABE não existe, você já sabe que não vai poder usar esse símbolo nem esse. Resta, então, saber se isso daqui que você está vendo é um subconjunto de B. Tranquilo? Porque já que isso daqui não é elemento, não tem uma configuração onde isso daqui seja elemento, resta saber se isso daqui é um subconjunto de B. Bom, observa aqui, esse elemento B, ele não faz parte do conjunto B, porque, de novo, o elemento que está no conjunto B é esse elemento destacado aqui. O A está no conjunto B, o E está no conjunto B, mas esse elemento B não está no conjunto B. Então, isso daqui não é um subconjunto de B. Já estava claro que não era elemento, então não podia usar esses dois símbolos. E agora ele também não é subconjunto. Tudo bem? Então, aqui não é subconjunto. Bom, fechamos. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar essa dúvida aí, é elemento, não é elemento, é subconjunto, não é subconjunto. É simples, é só isso mesmo. E a gente se encontra numa próxima. Valeu, um abraço.